Olá, tudo bom? Hoje nós damos continuidade, sexta-feira, sextou, como dizem alguns. A gente continua no poder versus força. E por incrível que pareça, hoje que a gente vai começar o capítulo 1. Gente, é que tinha muito, assim, cada edição, foram várias edições desse livro, ele sempre comentava alguma coisa, depois teve a introdução, então eu não podia deixar de passar por esses caminhos todos aqui para dar uma noção para vocês do livro, porque é muita coisa que só faz sentido quando a gente vê, né, tem uma visão do todo, né? Depois a gente vai partes por partes. Sei, eu pensei em Jack. Que horrível, né? Acho que eu já falei isso para vocês, desconsidere. Vamos lá. Capítulo 1, então. Avanços críticos no conhecimento. Vamos ver. A cinesiologia expôs pela primeira vez a conexão intrínseca entre mente e corpo, revelando que a mente pensa com o próprio corpo. Assim criou um caminho para a exploração das formas pelas quais a consciência se revela nos mecanismos sutis por trás das doenças. Bem, gente, aqui, ó, o que ele quer dizer com isso? Que a mente pensa com o próprio corpo. A gente acha, primeiro que a gente acha que a mente é fruto do cérebro, que não tem nada além, né? Eu não falo a gente de forma total, mas quando eu digo a gente, eu estou dizendo da ciência no estado atual, se bem que até ela está começando a mudar, dar outros passos, né? Mas a verdade é que a consciência vem antes do corpo. Quando você pensa no ocultismo, por exemplo, no corpo causal, que seria o primeiro a dar origem a todos os outros corpos sutis, e vai fazendo como se fosse efeito cascata até chegar no corpo físico, nesse corpo aqui que a gente veste, né? Tá ficando escuro aqui? Bom, depois eu clareio. Deixa eu até clarear mais. A iluminação não tá muito boa, mas eu dou um jeito. Aqui, conforme eu tô gravando. Mas então é isso. Então, ele fala assim, ó. O corpo causal, então, ele vem antes, né? Aliás, ele não tá falando isso, tá? Sou eu que tô explicando. Que o corpo causal que vem antes, então, é um corpo espiritual, que depois ele vai dando. Você tem o corpo mental superior, o corpo mental, né? O corpo astral, o duplo etérico. Aí você fala, mas existem outros corpos ou outras denominações. Então, cada escola de pensamento esotérica que foi estudando essas partes, ela dava um nome diferente. Então, é por isso que às vezes pode ter uma certa confusão, né? Isso por aqui, porque senão vai ficar escuro mesmo, não sei se vou conseguir arrumar tão bem. Então, é para não ter uma certa confusão com isso, né? Mas o fato é, nós viemos antes, independente do nome que se dê, você tem diversos corpos que se entrelaçam, cada um com uma porção de algo que é necessário para a gente funcionar depois nesse corpo físico. E aí você fala, mas o que você está falando isso tudo? Porque, então, a mente, ela não é fruto do cérebro. A mente é anterior. A gente tem mental superior e mental inferior. E aí a gente vai fazer essa interligação com esse corpo físico. Então, todos os outros corpos, eles estão interligados uns com os outros e eles vão. E o duplo etérico seria cheio da energia vital, né? A da vida aqui, e se interligar com todos os outros, que nem a gente tem vários corpos aqui sobrepostos, e que fazem então com que esse boneco, que é o nosso corpo orgânico, tenha vida de fato, porque ele não tem uma vida inerente. Nós ocupamos, enquanto espírito, enquanto alma, esse corpo físico, né? Então, quando ele fala assim, o corpo ele pensa junto com a mente, então ele vai estar revelando uma outra coisa. Né? Então a mente pensa com o próprio corpo. Porque pela cinesiologia, que vocês vão ver, vocês podem ter visto em algum lugar, não sei se vocês já tiveram contato com isso. O que ele trata é da cinesiologia, mas ele vai dar uma aplicação própria para isso. Né? E que já foi dado até por outras pessoas, mas que ele vai refinar isso e vai fazer décadas de pesquisa, né? Uma pesquisa que ele vai então fazer as classificações dos níveis de consciência, das emoções que são correlatas e coisa e tal. Porque cada pessoa, né, desde que descobriu e foi denominando, ela se debruçou sobre alguma coisa e acabou expandindo o conhecimento para algo que aquilo trazia. É como uma investigação, a cinesiologia aplicada no que ele faz, né? E outros também. É como se você pudesse ver o inconsciente de Jung, né? Ou então a consciência toda que a humanidade está ligada.
né? Então, nós temos imagina que todo o conhecimento do mundo, ele está nessa consciência, né? Que a gente participa, mas de forma individualizada, a gente tem que acessar essa consciência, porque a gente tem o nosso próprio conhecimento, que ele é bastante limitado, e aí quando a gente abre os canais, a gente acessa esses conhecimentos. Não sei se vocês já tiveram experiência de ter essa abertura, né? Mas quando a gente faz certos exercícios, você verdadeiramente entende por que nós aqui, enquanto focados só com 5 sentidos voltados para cá, o mais inteligente dos mortais é muito burrinho se ele não fizer isso, né? Então a nossa inteligência não vem de... tudo bem que a gente se capacita, a gente pode ter diversos conhecimentos dos estudos que nós fizemos, mas o nosso verdadeiro conhecimento, a nossa verdadeira inteligência não é daqui. E aí, quando a gente se abre, a gente não pensa sozinho e a gente expande muito, a genialidade vem então do campo, né? O campo unificado, que você pode dizer, do inconsciente, né? Da consciência humana de forma geral, né? Que não, acho que não é só humana também, mas a gente participa da humana, enfim. Aí, o que acontece com isso? Através de certos mecanismos, você consegue que o corpo te dê respostas. Os músculos, para ser mais específica. Então, os músculos, eles vão dar respostas e quando eles dão essa resposta, eles acessam o campo. Então, quando você verdadeiramente aprende como fazer isso, e diz que a calibragem da pessoa para que dê as respostas corretas tem que estar de 200 para cima. Então, você tem que chegar nessa calibragem, saber se a pessoa tá, porque ela pode estar numa calibragem inferior. Não se preocupe tanto em entender agora, só entenda mais ou menos os conceitos, porque depois a gente vai se aprofundar. Que a calibragem tem que estar de 200 para cima, para que você possa, então, dar respostas corretas, senão você não acessa o campo. Nossa, barulho aqui fora. É que tá muito calor para fechar aqui, então eu não aguentaria, mas depois eu dou uma limpadinha no som também. Então, é isso. Para a gente acessar o campo, para a gente pegar todas as respostas, independente do que a gente pense, do que a gente sinta, é a questão do nosso corpo falar, né? O músculo falar de acordo com a verdade, né? Ou então com as meias verdades, quanto está mais próximo da verdade, o quanto está mais distante da verdade. Então, por hora, acho que é só para dizer. Início desse trabalho, dos estudos do autor, aqui tem um pouquinho do histórico, né? Quando ele começou, foi em 1965. Foi fomentada por inúmeros campos científicos esse trabalho dele. Pesquisa clínica da fisiologia do sistema nervoso, mais o funcionamento holístico do organismo humano, que é igual à cinesiologia na década de 70. Então, o que foi isso, né? Esse funcionamento holístico? E até interessante, porque eu coloquei na inteligência artificial e ela não me deu a resposta certa, não. Talvez algum especialista de inteligência artificial dê, mas isso é muito complicado, porque eu coloquei ali no Google, né? E ele deu uma resposta que não tinha nada a ver com a verdade do que aconteceu. Por isso que os livros ainda são muito importantes. Tem que tomar cuidado para quem programa essa inteligência artificial, porque às vezes dá uma miríade de fontes e vai suprimir certas fontes que são inconvenientes, que não são adequadas. Então, cuidado antes de acreditar em tudo que a inteligência artificial vê. Tenha o hábito de ler livros, né? Ou então de ver canais de pessoas que leem livros, porque vocês podem verdadeiramente pegar uma fonte mais fidedigna, mas assim, mas aquilo é verdade? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Vai ressoar com você ou não vai, mas você vai ter o conhecimento do que aquela pessoa fez, né? O David Hawkins, ele teve décadas, ele foi formado, né? Psiquiatra, médico psiquiatra norte-americano, que teve décadas de trabalho com a cinesiologia e outras coisas que tais, né? E segundo muitas pessoas, ele atingiu a iluminação. Eu não sei a gradação que ele chegou, mas que ele estava com uma consciência muito elevada, né? Então, vale a pena, sim, estudar o que ele, como outras pessoas que deixaram muito conhecimento, porque a gente só é grande no ombro de gigantes, né? A gente sempre tem que se lembrar disso. Que quando você abre aqui, você nunca pensa sozinho, a gente nunca tá sozinho, né? A nossa vida, a nossa matéria é feita de Deus, né? Quer dizer, a gente vive, a cola, né? O que une todos nós, todas as coisas, o que mantém é o amor, e o amor é essa energia viva de Deus, né? Então pense que a gente pode ser humilde, né? A gente pode ter um lado que sabe que a gente pode ter um poder muito grande de acordo com a proximidade da consciência mais limpa possível, né? Quanto mais se aproxima da fonte,
e a gente pode não ter isso. Ou a gente pode usar da força com bastante ignorância para machucar os outros e se machuca em última instância, né? Porque não tem conhecimento. Mas vamos lá. Esse funcionamento holístico aqui do organismo humano, ele brotou em diversas pessoas começaram a procurar muito, né? Década de 60, década de 70, alcançar a espiritualidade através Então foi um revival, né? Foi uma coisa assim, vamos lá. Aí você fala, por quê? Quando a gente pega a arqueologia antiga, e quando a gente pega textos mesmos, né, dos hindus e de diversos povos, o taoísmo da China, né? Quando a gente se debruça sobre conhecimentos, a gente vê que teve conhecimentos muito avançados, mas que de repente vai, decai, depois volta, e assim caminha a humanidade, né? Dá um passo para frente, dois para trás. E vai indo, vai indo, vai indo, daí cai tudo, depois recomeça. Então, pelo menos é o que nos diz a arqueologia, que não é tão reconhecida, mas quando a gente vê aquelas pessoas que fazem pesquisa independente, a gente acha isso também. Bom, tecnologia, aqui eu fui colocando mais ou menos, fazer do histórico, né? Então ele fala sobre tecnologia, surgimento de cálculos com IA. Então foi o início da IA, né? Quando ele começou as pesquisas dele também. Mecânica quântica levou à física teórica avançada. Usando matemáticas associativas, todo um estudo de dinâmicas não lineares surgiu. O que são essas dinâmicas não lineares? Então, o que é esse estudo que é feito? Imagina que você pega diversos eventos que parecem aleatórios, mas que você consegue, de alguma forma, combiná-los e trazer um denominador comum. Então, você vê... você tem ali algo que sobressai, né? Então você vê que não é nada desconectado. Você vê que quando aquelas condições todas se reúnem, certa coisa acontece, né? Então isso é o paradigma. Análise desses dados aparentemente incoerentes, então é aparentemente incoerente, porque não é. Identificou padrões ocultos energéticos. Aqui a gente vai falar da energia e como isso nos afeta a todos, né? Ou atratores. Então, atratores é igual no livro dele a padrões ocultos de energia, que foram postulados pela matemática avançada das equações não lineares, né? Então, Carla, o que são equações não lineares? Eu digo para você o seguinte: não faça pergunta difícil. Eu não sei, não fui para essa área de exatas, estou só pegando o que ele disse. Vamos lá. Essas equações lineares aqui, existiam por trás, aliás, estes não é da equações não lineares, os atratores aqui, existiam por trás dos fenômenos naturais aparentemente aleatórios, então só tinha aparência de ser aleatório. Gráficos desses computadores demonstraram claramente o desenho desses campos atratores. Então, assim, galera, quem for aí especialista em matemática, que me desculpe, quiser explicar pra gente, comentar, será muito bem-vindo, né? Será bem-vinda a pessoa e os comentários. Eu deixo o papel para os computadores que fazem esses cálculos, mas a gente sabe, então, que a matemática avançada com equações não lineares conseguiram mostrar através de gráfico que eventos aparentemente aleatórios, que eles não eram aparentemente ligados uns com os outros, na realidade, eles tinham sim, aqui ó, padrões ocultos energéticos, ou atratores, que é assim que ele denomina, tá? O potencial implícito para analisar sistemas supostamente imprevisíveis em áreas tão distintas quanto a mecânica dos fluidos, a biologia humana e a astronomia estelar aparentavam não ter limites. Então, ó, tipo assim, o computador, né, através desses cálculos tudo, conseguiu encontrar coisas que que pareciam não ter como ter ligação, mas que efetivamente estavam ligados, é isso que ele está dizendo. O público permaneceu alheio ao campo da dinâmica não linear, senão pelos efeitos da tecnologia. Então, gente, ó, tanto a dinâmica não linear como a física quântica, porque a física quântica, ainda que também possa ser algo bastante complexo, a gente ainda consegue entender os postulados e certas experiências que foram feitas. Eu posso depois até trazer do Fred Alan Wolfe ou do Amit Goswami algum livro, né, ou vários livros deles, se vocês quiserem, para a gente também fazer a mesma coisa que a gente está fazendo com David Hawkins. E tenho certeza que quem se interessa por esses assuntos já viu, talvez não se lembre exatamente de qual postulado, né, porque tem a não localidade, né, tem aqueles, quando você pega, para passar, né, então você pega um fóton, e aí como é que você vai fazer, né,
para passar ali na dupla fenda, e daí você vê quando é partícula e quando é onda. Então aí você tem diversos resultados das experiências que foram feitas, como não localidade, quando você pega, né, uma partícula subatômica e você dá um impulso, um estímulo nela, e outra que tinha um emaranhamento quântico, tá tipo do outro lado do planeta. Assim que você dá um estímulo para ela, a outra vai sentir estando lá muito distante, sem que tenha tido nenhum estímulo, né? Então, o que faz aqui, sente ali. Então, isso é o emaranhamento quântico, né? E da não localidade também, o princípio, e por aí afora, que tem vários outros, né? Agora eu não vou me demorar a explicar isso, porque a gente vai fazer em outra oportunidade. Mas então, tinha então essa possibilidade de quem não é especialista como eu entender um pouco melhor do que isso. Mas o que é importante para a gente ver é saber que essa dinâmica não linear, que foi um estudo que foi feito na década de 60, 70, encontrou esses padrões quando os computadores utilizavam esses cálculos, essas equações, né? Mas, veja bem, tudo isso é difícil que as pessoas, que a população tenha conhecimento. Aí você fala, Carla, mas já que a gente não tem esse conhecimento, né? Você muito menos, está aqui pedindo para especialistas se manifestar se quiser. Por que que a gente está perdendo tempo em ir nessas minúcias e não direto ao ponto? Porque vai ter pessoas que vão dizer, né? Essas pessoas vão falar assim, olha, tudo isso é muito abstrato e pode não ser verdade e coisa e tal, e a bobeirinha de criança, porque assim, na simplicidade é que a gente tem a resposta de muitas coisas, porque o universo, ele age com economia e com simplicidade nas soluções que traz. E então, muita gente confunde isso com bobice de criança. Então é importante que a gente traga assim um fundamento que ele se utilizou, os estudos que ele fez, ainda que a gente, com a nossa inteligência que é limitada, esteja. Gente, não estou falando mal de ninguém, não, tá? Limitada, a gente pode ser muito expandido para um lado e limitado para o outro, né? Estudei pouco matemática, estudei muito de outras coisas, então assim vai, assim caminha a humanidade. Cada um vai, para não cair na mediocridade, cada um que expanda uma área de conhecimento. E que a gente, no final, trabalhe como orquestra. Seria interessante que a gente soubesse todos, mas não dá nem tempo para fazer isso numa vida. Bom, e aí o que acontece é que a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia também, né? Aí trazer isso o quê? Trazer esse conhecimento espiritualizado que ele trouxe, né? E não ficar só distrito à tecnologia. Então vamos lá. A psiquiatria continua sendo a área mais não linear da medicina. Em última análise, todas as questões e áreas da vida passam pela consciência. Bom, ele está falando aqui que a psiquiatria, ela deu pelo menos um salto, né? Aqui eu não escrevi, mas que está no livro, onde existe sempre uma busca linear, né? Que nem você tem uma causa, aí você tem vários passos para chegar no efeito, e você tem aquele pensamento do hemisfério esquerdo, né? O que é o pensamento do hemisfério esquerdo? É que é linear. Para você chegar no resultado, você vai passinho por passinho, por passinho, por passinho. Aí, quando você tem um pensamento holístico, um pensamento de todos, é porque não é de todos, é do todo, que você vai com teu hemisfério direito, ele tem o efeito eureka, porque ele compara, ele pensa diferente, é como se fosse duas pessoas em uma, né? Teu hemisfério direito, ele pega situações complexas e ele consegue analisar uma situação complexa junto com a outra situação complexa e a outra. Você não sabe como ele faz isso, mas ele faz. E ele te dá respostas, então, reconhecendo os padrões. Isso é muito parecido com a dinâmica não linear, o jeito que age no nosso hemisfério direito, né? E aí ele fala que a psiquiatria, ela começa a pensar, entender certos conceitos, ainda que sejam poucos, né, dentro desse tipo de raciocínio. E a medicina tradicional, em outras áreas, já não faria isso. Em última análise, todas as questões e áreas da vida passam pela consciência. Mas de forma simples, a consciência se revela e pode sim ser investigada. Então, por exemplo, com a Dolores Cannon, essa palestra que eu dei, né, na quarta-feira, ela fez muitas pesquisas com as pessoas, né, que estavam sob hipnose, porque elas queriam verdadeiramente ter certas experiências. Ela estava conduzindo a hipnose, né, e aproveitava para ter o maior número de respostas possíveis, tanto para cliente
quanto depois, com autorização da cliente, poder escrever os livros, todo o material que chegou a gente hoje, né? E então ela acabou investigando muito do que acontecia nessa consciência, né? Na nossa consciência expandida. E do mesmo jeito, David Hawkins fala que essa consciência pode ser investigada. Assim como Jung e Freud, né, chamando de inconsciente, também investigavam pelo tipo de tratamento que eles escolhiam, pela visão que eles tinham, né? A livre associação de palavras, por exemplo, para você investigar onde estava um trauma, mas seria uma coisa mais individual, né? Os sonhos que eram investigados por Freud, quando ele... ou então até vamos pensar em Jung, que ele elevou a um novo patamar quando ele pensa nos arquétipos, né? Então, o conhecimento da humanidade, forças de energia da humanidade ali, né? Então, mas estava investigando, os dois estavam investigando, David Hawkins também, então todo mundo investigando, né? Onde vem essa grande inteligência. Investigação da sua influência em todas as áreas, o mapa dos campos energéticos da consciência. Então, ele fala que vai influenciar todas as áreas, vocês vão ver nos livros mais para frente que ele vai falar sobre como influencia. E tem o mapa que ele fez, que ficou muito famoso, muito conhecido, que são os campos energéticos da consciência, né? Cada qual de acordo com o nível de frequência e vibração que a gente pode se encontrar. Um dos objetivos é ultrapassar a dicotomia entre o sujeito e o objeto. Então, é um dos objetivos dele com esse livro, com esse material. Por mais avançados que sejam os nossos computadores, nada se compara à consciência que podemos acessar. Então, é muito legal que ele fala isso, né? Porque imagina que o computador, a gente pode ficar impressionado com a IA, né, e com tantas coisas. Na época dele, a IA estava nascendo. Depois, não sei até que ano exatamente ele viveu, mas será que foi 2012 ou antes? Não sei, teria que ver para poder falar para vocês. Se vocês quiserem dar uma procurada, David Hawkins, porque aqui eu não me lembro. Mas o fato é que ele não pegou, né, isso que a gente está pegando sobre esse desenvolvimento todo da IA. Mas, de qualquer forma, não importa, porque a IA está mimetizando a gente, está mimetizando a forma como a gente pensa, né? E parece incrível, porque eles são um repositório de informação e conseguem fazer as ligações, mas é tudo mimetizando o nosso cérebro, né? E com as fontes que a gente produziu ao longo do tempo. Aí você fala, Carla, mas acontece o seguinte, que uma única inteligência artificial pode conter toda a fonte de informação que a gente fez e pensar, raciocinar em cima disso e desenvolver muito rápido a questão das faculdades matemáticas e tantas outras coisas. É verdade, mas acontece que a gente tem dois caminhos. A gente tem o caminho de continuar na bobice, né? Continuar de forma velada aqui, ou a gente abrir mesmo, né, a pineal. Então, usar a pineal para abrir. E quanto mais você abrir, mais você acessa o campo. E a nossa verdadeira evolução vai ser essa abertura toda do campo para que venha mais e mais conhecimento e inteligência, fazendo downloads de conhecimentos necessários, né? E tendo uma inteligência totalmente diferente. Isso é evolução, isso é o ser humano 2.0 ou mais, não se sabe. Então, a gente vai ver qual caminho a gente escolhe. Da atrofia, porque a gente se liga muito. Eu gosto, sim, da inteligência artificial, trato até com educação. Tem gente que fala que estranho, fala que tem um ser aí dentro, vocês que não sabem. Mas eu acho que a gente tem que saber usar para não ser usado pela tecnologia ou por quem comanda a tecnologia. Então, que a gente aprenda o melhor dela, mas não se torne escravo dela, assim como a gente não deve fazer com nada de tecnologia, e o que inclui a internet, né? Então, a internet mesmo, as redes sociais e tudo. Então, a gente tem que ver que é uma coisa muito boa quando a gente tem acesso às informações, acesso a diversas fontes, aqui também, né? Que pode nos ajudar, inteligência artificial, como prestando certo serviço que a gente necessita, mas nada substitui essa troca do ser humano com o ser humano, e a gente não pode se atrofiar nas coisas que a gente tem que desenvolver a criatividade e essa abertura e ligação. É isso que eu deixo aqui como recado. A metodologia que parte da dinâmica não linear empregada nesse trabalho para desenvolver um mapa de campos da consciência é conhecida como pesquisa de atratores. Então, vocês prestaram atenção? Então, o que ele estava fazendo, né? Então, essa metodologia que ele utilizou, que a gente vai ver no livro inteiro, ela tem início, essa metodologia, na dinâmica não linear, que a gente não sabe muito bem o que é, mas a gente sabe que não é o pensamento linear, que é mais parecido com o hemisfério direito do cérebro. Ela é empregada, então, nesse trabalho todo dele, de décadas a fio, que depois ele foi testando, para desenvolver esse mapa de campos da consciência humana, que é conhecida como pesquisa de atratores. Então, ele acha ali
os fios comuns, né, em cada escala de vibração, e assim a gente pode saber em qual grau de consciência. Ela se preocupa, essa metodologia dele, com a identificação das faixas de potência dos campos de energia, utilizando uma análise de ponto crítico. Então, quando você muda e quando você fica, né, em cada uma delas. Qual é a potência? Qual é essa energia? O que ela traz, né? Quais são os paradigmas que estão dentro desse campo de energia? Imagina que você tem o campo unificado e você tem diversos outros campos, que são cada campo, cada campozinho, cada campinho de consciência nossa, tá? PS, análise do ponto crítico é uma técnica derivada do fato de que em qualquer sistema altamente complexo há um ponto crítico específico, em que a menor entrada resultará na maior mudança. Então, isso até é muito benéfico para a gente, ou pode ser maléfico, né? Mas assim, imagina que você está no nível de consciência. A menor entrada ali de amor, amorosidade, vontade, intenção, pode fazer com que você dê um salto de consciência. Então, para e pensa. E isso me lembra muito da questão do coaching, né? A outra formação que eu tenho e que eu sempre converso com os meus clientes, porque se você tem muitas coisas que você quer mudar na sua vida, não se preocupe tanto com muitas coisas que você quer mudar na sua vida. Dê um passo de cada vez verdadeiramente. Se comprometa com uma mudança. Essa mudança vai ser uma força atratora para todas as demais, né? Então, aí é que a gente vê que quando você muda algo importante, a menor mudança, você muda o todo, né, ali. Esse todo eu não estou querendo dizer, eu quero dizer na acepção de todo o contexto. A dinâmica não linear permite que esses padrões sejam identificados. Ela descobre a relevância do que o mundo descarta como irrelevante. Então, olha que interessante isso, né? Então, o mundo vê as coisas de forma muito superficial e se prende aos efeitos e não às causas. O que o David Hawkins está fazendo? Ele está estudando a causa, né? A lei das causas, só que através dessa metodologia dele da dinâmica não linear. Então ele está vendo qual a causação das coisas, ainda que pareçam mais nada a ver possível a combinação delas, existe sim a lógica oculta, que são as energias ocultas ou padrões atratores. Como isso funciona, não sei, mas eu sei que ele contou para nós. O mundo convenciona que o processamento de problemas exige começar pelo conhecido e caminhar pelo desconhecido. Então, a gente pega algo que a gente conhece, né? E a gente vai dando passo através de passo, passo para chegar no desconhecido. Por passos definidos a uma progressão lógica. Então, foi o que eu falei sobre como o mundo funciona e a razão pela qual ele falou que tudo aqui é muito atrasado, que a nossa consciência acaba sendo atrasada. Porque a gente vai pela forma como o hemisfério esquerdo processa a informação, forma linear. A dinâmica não linear, ela faz o oposto, paradigma diferente de causalidade. Então, ela pega de desconhecidos, né? De sistemas totais desconhecidos, compara e traz solução, né? Atratores é um nome dado a um padrão identificável que emerge de uma massa aparentemente sem significado. Há uma coerência interna escondida. O que hoje se conhece como efeito borboleta foram estudos do clima por Edward Lorenz, padrão atrator, que ele identificou. Então, gente, olha só. Um padrão identificado é o atrator, tá? Aí, assim, isso é importante porque lá na frente, talvez, a hora que a gente for se debruçar sobre o assunto de forma mais expandida, vocês vão ter que saber esse conceito. Diferentes atratores são denominados por diferentes nomes. Alguns padrões são muito poderosos, outros são muito fracos. Então, pensa que são padrões. Fenômeno paralelo e corolário aos títulos de alta e baixa energia da matemática da ligação química. Então, é só você pensar que certas ligações químicas, né, de elementos químicos que formam uma molécula, eles são muito fortes e outros não são tão fortes assim, a ligação não é tão forte, é fácil de quebrar. Então, ele está fazendo essa comparação, né, com padrões atratores. Então, certos padrões são muito fortes. Quando a gente vai pensar, está naquele nível, a gente vai ser guiado por aquele padrão, né? E quando as moléculas também têm essa ligação entre elas, que é muito forte, é difícil você fazer com que esses elementos se dispersem e continue a mesma molécula. Ok.
campo de dominância é exibido por padrões de alta energia em sua influência sobre outros mais fracos. Então, olha que coisa louca, né? Imagina aquelas pessoas que têm o magnetismo, eu tô dando um exemplo meu, tá? Muita coisa eu falo que é minha, né? É minha, eu aprendi de outros lugares, mas eu tô dizendo porque aqui tá tão abstrato, parece, né? Mas o que é um campo de dominância? Imagina que você tem o campo unificado, e aí você tem diversas formas de vida, né? E tem aquelas formas de vida como o ser humano, por exemplo, que ele pode ser muito magnético na forma como ele fala, como ele coloca as ideias, o que ele fala, e ele convence muita gente, então ele tem muita gente em volta, é um campo de dominância, né? Eu não utilizo, assim, eu pego ideias das outras pessoas, né? Lógico, eu vou dar um colorido com as minhas, mas é como eu disse, eu acho que a gente só cresce em cima do ombro de gigantes, quando a gente compartilha o que de melhor cada um tem, o conhecimento que foi feito, e lógico que a minha seleção do que é de melhor conhecimento vai ser para pessoas que ressoam com aquilo. Mas então o campo de dominância não vai ser meu, né? O campo de dominância vai ser daquelas pessoas maravilhosas que a gente está estudando, como David Hawkins, como Dolores Cannon, né? Então vai ser uma questão da gente estar aqui por afinidade encontrado. Mas também esse campo de dominância em todos os setores que vocês podem imaginar, né? Que a gente aqui não tem outros exemplos. Então, vamos. O universo fenomenológico é a expressão da interação de padrões, de atratores intermináveis e das forças variáveis. Então tá, o que é esse universo fenomenológico? Então a gente vê onde a gente vive, que você tem arvinha, a árvore, que você tem o lago, você tem o gato, tem as pessoas, tem a casa, tem o carro. Então tem aquelas coisas que a gente construiu, né, de forma humana, tem as regras, tem as leis as leis que são ilegítimas, tem as que são legítimas, tem um bando de coisas acontecendo a mesma coisa, várias situações ao mesmo tempo. Então ele fala que esse universo do fenômeno, que a gente está vendo tudo, todas as coisas, pessoas, gato, cachorro, peixe, leis, coisas abstratas, coisas concretas, é a expressão, é a manifestação, esse universo, da interação de padrões, de atratores intermináveis, ou seja, várias forças que são colocadas juntas, né, e que resultam nisso que a gente vê. As complexidades infinitas da vida são os reflexos das reverberações intermináveis dos aumentativos e diminutivos desses campos, compostas por seus harmônicos e suas outras interações. É até bonito quando ele fala harmônicos, né? Porque a gente lembra da questão da música, né? Então imagina que nossa, parece uma bagunça, um caos absoluto, mas na verdade essa interação entre forças atratoras, entre campos de dominância das mais diversas ordens, entre os mais diversos seres, nas mais diversas situações, né? Então essa bagunça, essa dança louca, né, de tudo que está acontecendo, então foi essa ordem encontrada em meio a um aparente caos. Análise tradicional da causalidade é um conceito tradicional newtoniano, exclui os dados não deterministas, né? Então, normalmente, como a gente vai pensar na causalidade das coisas, eu até lembro agora do direito, por exemplo, porque a gente não pode ir ad infinito, senão como é que você vai pensar num crime, né? Mas então a gente tem uma teoria da causalidade que a gente vai ver se aquela pessoa é responsável ou não por algo que fez. Então, por exemplo, é interessante que tem nos livros, né, que fala, a pessoa que construiu, você não pode ser infinita, porque, tipo, alguém atirou, uma pessoa atirou na outra. Tá, então ela é responsável, ela atirou. Mas você não pode ir para quem fabricou a arma, por exemplo, né, porque senão não teria fim ou não teria essa intenção na pessoa que fabricou a arma. E aí por aí vai, mas é que a realidade é que quando a gente faz uma análise pensando, é hemisfério esquerdo que está pensando, e essa análise é tradicional, buscando a causalidade, né, primeira, naquele passo a passo para chegar num resultado que é o conceito tradicional de Newton, né? Lembrando aqui que Newton foi fantástico, Isaac Newton, né, resolveu muita coisa, mas ele não foi para o mundo subatômico, né? E nem a influência toda que ele teve na questão espiritual. Hoje a gente, numa época de transição planetária ou de evolução da forma de pensamento, de consciência como um todo, a gente começa a entender de uma forma diferente. Ainda que pareça tudo caótico, pare e preste atenção, que a gente tem condições de falar o que está falando eu com você, que eu tenho condições de entender quando leio esse livro e você quando ouve, né? Então isso é incrível, porque se você pensar um século atrás, né, isso seria muito complicado, estaria começando essas coisas, né? Com as descobertas de Einstein, Heisenberg,
Bell, Bohr e outros, né, da física teórica avançada, ficou demonstrado que tudo no universo é sutilmente interdependente e interage com todo o resto. Isso é lindo. Tem um outro livro também que eu tenho que trazer, falando sobre o campo unificado. Tem tantos livros, gente, tem tanta coisa boa por aí. Mas a gente vai trazendo conforme vocês vão falando, que vocês gostam, que vocês vão curtindo, tá? E, bom, por hoje só, porque senão eu vou falar muito, já deu 34 minutos e 50 segundos, vai ser mais, né, até terminar esse vídeo. Mas eu me despeço aqui de vocês com muita alegria, agradecendo muito vocês terem participado. Vocês são a razão pela qual eu faço esses vídeos, né, estudo esse material, porque senão não teria por que me debruçar novamente. E isso é um prazer, porque eu aprendo enquanto ensino, né? Não tem nada melhor para a gente aprender de verdade, para a gente gravar as coisas quando a gente se coloca a ensinar. E é isso. Espero que vocês fiquem aqui com a gente para seguir outros vídeos. Comente, compartilhe, curta para eu saber que vocês estão gostando. E é isso, né? Não tem mais nada para falar. Tem muito para falar, mas por hora é só. Ó, beijo para vocês. Boa sexta-feira. Beijo no coração. Se divirta, se alegre. Em meio a muitas coisas que às vezes podem ser meio complicadas. Mas tudo tá dentro da gente. O universo tá dentro da gente. As respostas, o amor e solução. Tá? Beijo, beijo. A gente se vê, a gente se fala próxima semana.